Vários textos bíblicos nos ensinam sobre como vencer o pecado. Um dos textos mais conhecidos sobre este assunto é o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos. Nele o apóstolo fala que a vitória sobre o pecado é obtida pela união do cristão a Cristo. Paulo ensina que é possível vencer o pecado porque estamos mortos para ele. Assim, de maneira alguma viveremos sob seu domínio. Ele também aponta para o batismo em Jesus Cristo como sendo o símbolo desta verdade, ensinando que morremos e fomos sepultados com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6 versículos 1 ao 5. Essa expressão novidade de vida refere-se diretamente a uma vida vitoriosa sobre o pecado. Com base nesse princípio de união com Cristo, o apóstolo explica quais são as bases essenciais para vencermos o pecado. Em primeiro lugar, saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, e para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6 versículo 6. Em segundo lugar, precisamos entender que se estamos mortos com Cristo, naturalmente estamos justificados do pecado. E se já morremos com Ele, também devemos crer que com Ele viveremos. Romanos 6 versículos 7 ao 8. Consequentemente, precisamos ter consciência de que estando já mortos para o pecado, vivemos agora para Deus. Romanos 6 versículo 10. Mas não basta apenas sabermos e entendermos isto. Também precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6 versículo 11. Por último, precisamos aplicar na prática toda essa verdade. Não podemos deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, para que não venhamos a obedecê-lo em suas concupiscências. Nem tampouco devemos apresentar nossos membros para ser seu instrumento. Na verdade, devemos nos oferecer plenamente a Deus, para que nosso corpo sirva como instrumento de justiça. Romanos 6 versículo 13. Com base nesses pontos, podemos claramente entender o que o mesmo apóstolo escreveu aos Gálatas. Ele diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5 versículo 16. Paulo também explica que a carne e o espírito se opõem um ao outro, de modo que é apenas vivendo e sendo guiados pelo Espírito que poderemos vencer essa batalha. Gálatas 5 versículo 17. Implicações práticas de como vencer o pecado. O ensino bíblico com relação à vitória sobre o pecado exposto no tópico anterior, nos leva a algumas considerações práticas. Por exemplo, podemos vencer o pecado pois sabemos que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o nosso auxiliador. João capítulo 14. Mas ele é o auxiliador não no sentido de servir como um tipo de assistente pessoal o qual controlamos, mas de ser aquele que nos controla completamente. Efésios 5 versículos 18 ao 21. Podemos vencer o pecado tendo uma vida pautada nas Escrituras. A Bíblia é eficaz para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, segundo Timóteo 3 versículo 16. Isto significa que é preciso ler a Bíblia diariamente, se dedicar a estudá-la e interpretá-la para que possamos aplicar os princípios da Palavra de Deus em nossas vidas. Leia mais sobre como estudar a Bíblia corretamente.
podemos vencer o pecado tendo uma vida de oração. A Bíblia nos exorta que nessa verdadeira batalha espiritual contra o pecado, orar em todo o tempo é uma arma fundamental. Efésios 6 versículo 18. Vencemos o pecado tendo comunhão com Deus. Devemos confessar a Ele nossos pecados sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1 versículo 9. É impossível vencer o pecado sem ter comunhão com Deus, sem viver plenamente a união com Cristo. Para vencermos o pecado, devemos resistir às tentações e se desviar do mal. Precisamos seguir o exemplo de Jó, que era um homem íntegro e justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1. Se somos guiados pelo Espírito Santo, então podemos sempre ter a certeza de que Ele nunca nos conduzirá em direção ao mal. Na luta contra o pecado, podemos contar com o companheirismo de irmãos na fé. A Igreja é o corpo de Cristo, de modo que nossa união uns com os outros, como membros ativos desse corpo, é de suma importância para nossa vida cristã. Romanos 15 versículo 14. Portanto, é através da obra do Espírito Santo que nos conduz à santificação que alcançamos a vitória sobre o pecado. Mesmo que eventualmente, em alguma ocasião, venhamos a cair no pecado, a prática pecaminosa nunca deverá ser aquilo que nos define. Nós estamos unidos a Cristo, fomos crucificados com Ele, e agora fomos capacitados a viver em novidade de vida. Sim, pela obra de Cristo, estando nele, é possível vencer o pecado.